A Ucrânia pode ter descoberto o tanque que revoluciona a guerra de drones. E não é o M1A2 Abrams, é o Leopard 1A5BE, um antigo tanque belga renascido como uma besta veloz como um relâmpago, desviando de drones não tripulados. No papel, ele não teria chance no campo de batalha atual. Mas no campo de batalha, essa relíquia está demonstrando que pode fazer o que muitos tanques modernos não conseguem: sobreviver. Com uma torre inovadora, mobilidade aprimorada e um papel no campo de batalha projetado para desviar e derrotar ataques de drones, este demônio da velocidade pode ser exatamente o que a Ucrânia precisa para mudar o rumo do jogo. Como um tanque da Guerra Fria se tornou o pior pesadelo da Rússia, vamos ver como os drones revolucionaram a guerra de tanques. Os drones mudaram drasticamente o cálculo da guerra na Ucrânia, com os dois lados perdendo muitos tanques para essas armas relativamente baratas. Segundo a inteligência militar ucraniana, a Rússia perdeu impressionantes 10.800 tanques de batalha principal desde o início da guerra. Isso contrasta com o estoque estimado do país de cerca de 6.000 tanques no início da guerra, sugerindo que a Rússia provavelmente foi obrigada a reconstruir ou reutilizar boa parte de seu arsenal blindado para compensar as perdas crescentes. Estimativas de analistas militares sugerem apoio à Ucrânia no conflito. As perdas de tanques de batalha principais ultrapassaram 1.000 unidades, superando o estoque original do país. O excedente é explicado pelos cerca de 1.000 tanques recebidos pela Ucrânia de países ocidentais, que compensaram as perdas e modernizaram as forças de infantaria mecanizadas. A situação dos tanques russos varia de acordo com a fonte consultada. Segundo estimativas ocidentais mais precisas divulgadas pela Forbes em março, a Rússia possui uma estrutura de 2.025 tanques. Estima-se que a Rússia começou com uma força de mais de 3.500 tanques que escalonaram seu desdobramento na Ucrânia. Devido à sua doutrina militar desatualizada e equivocada, a Forbes estima que a Rússia perdeu cerca de 3.200 tanques desde o início da guerra. De acordo com o general do Exército dos Estados Unidos da América, Christopher Cavoli, há 1.500 unidades embora, 500 e 600, devido ao aumento na produção bélica durante a guerra. Contudo, a Rússia tem um longo histórico de inflar suas capacidades militares para propaganda. Então, a produção real permanece difícil de verificar. Mas, seja o tanque um moderno T-90M, um T-72 um pouco mais antigo, ou uma peça de museu T-62, o resultado é o mesmo. Eles não conseguem acompanhar os ataques de drones. A Ucrânia também enfrenta dificuldades. No começo da guerra, seu tanque de batalha principal mais avançado era um T-72 modificado, obtido de ex-membros do Pacto de Varsóvia. Além disso, o país também adaptou e modernizou levemente os T-64 restantes, resultando no T-64, tanques Bulat, que compunham a maioria dos tanques de batalha principal no início da guerra. Enquanto o T-64 Bulat, teoricamente, tinha desempenho semelhante ao T-72, superando a versão base russa. Sofria das limitações de construção que afetavam os tanques soviéticos desde os anos 1940. Tanto na guerra quanto nos negócios modernos, o sucesso depende da rapidez em se adaptar, pivotar e agir. Seja liderando uma empresa ou coordenando uma equipe de alto risco, as ferramentas que você pode usar fazem ou quebram a missão. É por isso que quero apresentar o patrocinador de hoje, ODOO. Eles estão redefinindo a construção e execução de sites, tornando o processo mais rápido, inteligente e acessível. Com o construtor de sites da Odoo, você pode lançar um site elegante e profissional em minutos, sem necessidade de codificação. Seja para lançar um blog de análise de defesa, administrar uma loja online ou iniciar um centro de treinamento, a Odoo oferece suporte. A Odoo oferece controle criativo total, com um editor intuitivo de arrastar e soltar, e ferramentas de inteligência artificial que ajudam a criar conteúdo refinado. Crie cópias e otimize suas CTAs com poucos cliques. E o melhor, seu primeiro app com a Odoo é gratuito para sempre, incluindo hospedagem, suporte e um domínio personalizado no primeiro ano. Sem taxas ou surpresas ocultas. Pronto para realizar sua visão? Use o link na descrição e experimente o construtor de sites gratuito da Odoo hoje. Construir o site dos seus sonhos nunca foi tão fácil.
E durante a guerra, os operadores de drones de ambos os lados aperfeiçoaram a arte de atacar tanques de cima, explorando a vulnerabilidade inerente no design tradicional de tanques. Armadura superior mais fina. Um simples drone comercial carregando apenas algumas libras de explosivos pode desativar ou destruir tanques que valem milhões. A Rússia explorou sua vantagem numérica e importações baratas da China para criar um exército de drones e avançar lentamente contra os tanques ucranianos, mirando na fraqueza do adversário. Enquanto isso, a Ucrânia se adaptou, usando seus próprios drones em ataques similares, frequentemente com táticas de enxame para sobrecarregar as defesas russas. É difícil verificar com precisão o número real de tanques perdidos, já que ambos os lados têm razões para manipular esses dados. No entanto, é evidente que a guerra blindada convencional chegou a um ponto crítico que requer inovação, não apenas iteração. Mesmo tanques ocidentais como o M1 Abrams oferecem apenas um alívio limitado nesse aspecto. O tanque americano é mais pesado que seu equivalente russo, o T-90M, limitando sua mobilidade e utilidade em áreas da frente com drones. Em confrontos diretos, o tanque Abrams vence devido à sua óptica superior. No entanto, esses eventos são raros, o que impede a Ucrânia de obter vantagem com o que seria o tanque mais avançado do mundo. Por isso, pode valer a pena voltar à prancheta onde encontramos. O Leopard 1A5, modificado pelos belgas, pode ser o divisor de águas que a Ucrânia esperava. A inovação está no design radical da torre não tripulada do Leopard 1A5, que minimiza a necessidade de tripulação e aumenta consideravelmente a mobilidade, criando um possível contraponto perfeito para a dominância de drones russos que dizimaram as forças armadas convencionais desde 2022. E com uma doação de $1 bilhão da Bélgica para a Ucrânia, até 100 desses tanques modificados podem chegar à linha de frente em breve, prontos para causar danos à ofensiva russa. A modificação da torre simboliza o ápice da reforma de tanques europeus. Um sistema projetado para sobreviver em ambientes saturados de drones, preservando a capacidade ofensiva. Aqui estão apenas alguns detalhes que você precisa saber sobre este tanque para entender por que ele pode ser tão eficaz. O motor MTU Mercedes-Benz 838 comando de válvulas no cabeçote 500 é o cerne da vantagem do 1A5 no campo de batalha. Esta maravilha da engenharia possui um V90 de 10 cilindros, entregando cerca de 830 cavalos de potência a 2.200 rotações por minuto. Diferentemente dos tanques russos, que geralmente possuem cerca de 18 cavalos de potência por tonelada, o Leopard 1A5 atinge quase 20 cavalos de potência por tonelada, o que pode ser crucial ao escapar da mira de drones. Isso permite que o tanque acelere mais rápido e navegue em terrenos acidentados. Devido ao poder aumentado do motor para mover o chassi pesado, sua capacidade multicombustível permite o funcionamento com vários tipos de combustível, embora normalmente use diesel nato F54. O que diferencia esta usina é sua integração em um pacote de energia de desconexão rápida com o sofisticado sistema de transmissão ZF, 4 horsepower 250. Mecânicos ucranianos conseguem trocar o conjunto de energia em cerca de 20 minutos usando acoplamentos de desconexão rápida. Uma característica revolucionária para a sustentabilidade no campo de batalha. Esse poder resulta em métricas de mobilidade impressionantes que correspondem ou superam os equivalentes russos. Uma velocidade máxima na estrada de 40 a 43 milhas por hora, um pouco abaixo do máximo de 70 km por hora do T-80. Mas mais rápido do que o amplamente usado T-72. Velocidade off-road de 28 mph. Sobe gradientes de 60%, inclinação lateral de 30%, supera obstáculos verticais de 1,2 metros e trincheiras de 3 metros. Contudo, a velocidade é o motivo exato para a escolha do Leopard 1A5 como a plataforma a ser reformada. O motor dentro do tanque é desproporcional em relação ao chassi, que é composto por placas de armadura menores e mais leves para a defesa do veículo. A série Leopard 1 ganhou fama por sua mobilidade, pesando cerca de 42,5 toneladas, em contraste com tanques modernos que muitas vezes ultrapassam 60 toneladas. E este retrofit belga otimiza ainda mais a relação potência-peso.
Essa vantagem de velocidade permite ao tanque de batalha principal algo inédito para a Rússia: a capacidade de evadir efetivamente drones, em vez de apenas absorver seus ataques. Depois, há o revolucionário sistema de torre não tripulada que a Bélgica planeja usar para tornar o tanque totalmente à prova de drones. Ao substituir os operadores humanos da torre por um sistema automatizado, o tanque obtém 3 vantagens cruciais. Os requisitos de tripulação foram reduzidos de 4 para 3: um motorista, um artilheiro e um operador de sistemas. A redução de 25% na tripulação diminui o risco pessoal, melhora a sustentabilidade no campo de batalha e a eficiência do veículo. Sem a necessidade de espaço para a tripulação na torre, o perfil do tanque pode ser reduzido ao obter uma torre mais baixa em relação ao solo, apresentando um alvo menor para drones e armas antitanque. Por fim, a automação possibilita a aquisição de alvo mais veloz e tempos de engajamento menores, cruciais contra ataques em enxame. E a torre Cockerill 3105 não tripulada não é apenas mais uma atualização, mas uma completa mudança de paradigma na filosofia de design de tanques. As especificações-chave incluem um canhão principal Cockerill Horsepower de 105 mm, compatível com toda a munição padrão da OTAN de 105 mm. Um carregador automático integrado com capacidade de 12 a 16 rodadas, mantendo taxa de fogo de 6 tiros por minuto. Sistema avançado de controle de fogo com óptica diurna noturna, telêmetros a laser e sensores térmicos para detecção de ameaças de drones. Até 15 km, com alcances de identificação de 2,5 a 3,5 milhas, dependendo das condições. Construção em alumínio balístico, reduzindo drasticamente o peso em comparação com as torres tradicionais à base de aço. Compatível com o míssil guiado a laser Falarik 105, permitindo ataques precisos em alvos grandes a distâncias de até 3 pontos. 2 milhas, correspondendo ao alcance de identificação do sistema e complementando sua capacidade de fogo indireto de longo alcance. Embora baseado em um design mais antigo, o retrofit permite a integração de sistemas modernos de proteção ativa para combater ameaças de drones. Não está claro se os protótipos ucranianos possuem esses recursos, mas a plataforma suporta contramedidas eletrônicas e sistemas de soft kill, capazes de interromper sinais de controle e bloquear munições guiadas em aproximação. Embora não seja tão abrangente quanto o sistema Trophy encontrado em tanques ocidentais modernos. A solução belga é otimizada para o atual ambiente de ameaça de drones na Ucrânia, o que pode lhe dar uma vantagem em termos de usabilidade. Apesar da armadura base do Leopard 1A5 ser leve para os padrões atuais, a modificação belga inclui várias melhorias importantes para a sobrevivência. Integração de armadura reativa. Fotos recentes revelam tanques ucranianos Leopard 1A5, equipados com armadura reativa explosiva. Armadura reativa explosiva Contact 1. O que pode reduzir a capacidade de penetração de foguetes antitanque padrão em até 92% e munições antitanque de alto explosivo ou High Explosive Antitank disparadas por tanques em 52%. Telas de malha anti-drone, especialmente projetadas, protegem superfícies superiores vulneráveis de ataques de drones First Person View. O pacote de ajuda belga inclui 20 sistemas de defesa aérea Cerberus que complementam as defesas do próprio tanque. Apesar dos detalhes técnicos serem confidenciais, é provável que operem de modo similar ao sistema americano de contramedidas para drones, o Vampire. A torre não tripulada tem uma silhueta menor, dificultando que operadores de drones acertem componentes críticos. Defesas extras como telas de malha, armadura reativa explosiva instaladas por equipes ucranianas elevam a sobrevivência. No entanto, um aspecto específico diferencia fundamentalmente a abordagem da Bélgica da estratégia fracassada da Rússia. O que nos traz de volta a ideia de usar um tanque menor e mais leve como base para a reforma. Enquanto a Rússia tentou resolver um problema do século XXI com soluções do século XX, usando tanques para atrair drones e removê-los com defesas antiaéreas ou outros drones. Na Bélgica, a reforma tomou um rumo distinto. Em vez de adicionar mais armadura, o que aumenta o peso e reduz a mobilidade, a abordagem belga prioriza 3 fatores-chave: redução da exposição da tripulação, aumento da sobrevivência através da mobilidade e sistemas integrados de contra-drones. O conceito de torre não tripulada
significa que um acerto direto nela não garante mais baixas na tripulação. Com a tripulação posicionada na área mais protegida do casco, o tanque pode permanecer operacional mesmo após sofrer danos potencialmente catastróficos. Em designs convencionais, isso é uma abordagem totalmente diferente para proteger a tripulação, evitando golpes em vez de apenas absorvê-los. Um desafio anterior das operações do Leopard 1A5 na Ucrânia era a disponibilidade de munição. Contudo, a Bélgica, através da empresa local KNDS, iniciou a produção de munição de tanque de 105 mm, especialmente para os Leopard 1 da Ucrânia. Em 2023, isso resolve uma vulnerabilidade crítica na cadeia de suprimentos. A carga padrão de munição inclui munição perfurante de blindagem, projéteis de sabot descartáveis estabilizados por aleta para alvos blindados, munições de calor para suporte de infantaria e blindagem leve, autoexplosivo para fortificações e munições de fumaça para ocultação. Adicionalmente, o sistema de recarga automática na Torre Cocoril 3105 eleva a resistência do tanque em batalha, conservando uma cadência de tiro constante, mesmo em confrontos extensos, e diminuindo o cansaço da tripulação durante as ações de combate. Diferente do design do carregador automático no T-90M, a Torre do Cockerill é muito mais descartável. Se atingido por explosivo, um tanque russo pode explodir em chamas ao ser atingido na torre. O Leopard modificado poderia apenas perder a torre e seguir adiante para buscar as peças necessárias. De fato, a guerra na Ucrânia está longe de ser travada em condições normais, com diversos desafios críticos que os ucranianos ainda precisam superar. Para usar esses tanques efetivamente, eles precisam ser entregues em quantidades significativas. A Ucrânia necessita de cadeias logísticas confiáveis para suportar as plataformas modificadas, que utilizam peças diferentes do seu inventário atual. Felizmente, o compromisso da Bélgica vai além do hardware. O pacote de 1,33 bilhões inclui suporte substancial para a infraestrutura de manutenção, estoques de peças sobressalentes e treinamento técnico para mecânicos ucranianos. Relatórios do Ministério da Defesa belga confirmam que aproximadamente 226,6 milhões de dólares do pacote de ajuda são destinados para estabelecer capacidades de manutenção sustentáveis na Ucrânia. Este compromisso baseia-se em centros de reparo já estabelecidos na Polônia e Eslováquia, que processaram centenas de veículos ucranianos danificados. O modelo belga busca criar um sistema mais robusto, com equipes móveis de reparo que podem fazer manutenções críticas a até 20 milhas da linha de frente, reduzindo muito o tempo de inatividade dos veículos. Mesmo que a Ucrânia integre esses velozes drones em seu arsenal, a Rússia não ficará apenas observando sua vantagem desaparecer. Como citado, a Rússia tentou compensar as perdas de tanques usando modelos antigos como o T-60 e 2 do armazenamento profundo. A estratégia era direta: compensar a qualidade com quantidade. Contudo, essa abordagem fracassou, pois os modelos antigos eram ainda mais vulneráveis a ataques de drones, sem contramedidas básicas de seus equivalentes modernos para resistir a acertos indiretos e explosivos de baixo rendimento. Mas a questão central não é somente a desvantagem tecnológica, mas um erro crucial sobre a guerra moderna. A armadura por si só não protege contra drones atacando de cima, sem contramedidas ativas e mobilidade. Ao comparar o Leopard 1A5 modernizado com os tanques de batalha principais atuais, a diferença é evidente. Tanques ocidentais modernos, como o Leopard 2A7 ou M1A2, Abrams prioriza máxima proteção com armadura composta pesando mais de 65 a 70 toneladas. Apesar da excelente proteção contra ataques convencionais, o peso reduz a mobilidade e cria alvos maiores e mais fáceis para drones. O Leopard 1A5 modificado, com pouco mais de 40 toneladas, perde parte da proteção contra fogo direto, mas ganha mobilidade crucial. Os 830 cavalos de potência do motor proporcionam uma relação potência-peso de quase 20 cavalos por tonelada. Isso resulta não só em maior velocidade máxima, mas principalmente em aceleração e mobilidade cross-country superiores. As habilidades para mudar rapidamente de posição são críticas para evitar a detecção e o direcionamento de drones contra modelos russos mais antigos. O Leopard 1A5 retrofitado apresenta uma comparação interessante com o T-72.
O T-72 tem uma blindagem frontal robusta, mas suas laterais e topo continuam vulneráveis aos modernos sistemas de drones que miram essas áreas. A velocidade superior do Leopard 1 e a melhor consciência situacional permitem que ele potencialmente evite cenários onde a armadura frontal do T-72 seria relevante. Ao explorar os pontos cegos e as limitações de mobilidade do tanque russo, o canhão de 105 mm no Leopard 1A5 permanece potente o suficiente para derrotar qualquer tanque russo ao usar munição moderna. O sistema de carregamento automatizado oferece uma taxa de fogo sustentada mais alta que as armas ocidentais carregadas manualmente. Os superiores sistemas de controle de fogo permitem uma capacidade de primeiro acerto mais precisa, crucial nas breves janelas de engajamento típicas da guerra blindada moderna. Mas o maior benefício talvez seja psicológico. Com tanques sucumbindo a drones nos dois lados do conflito, a Ucrânia pode novamente colocar a Rússia em desvantagem ao empregar um tanque capaz de contra-atacar especificamente essa ameaça, permitindo ao exército ucraniano implantar seus drones com mais confiança, tendo proteção na linha de frente. A decisão belga de fornecer este protótipo único para testes na Ucrânia é um investimento estratégico no futuro da guerra blindada. Essa abordagem, repetidamente demonstrada pela OTAN, se tornou uma das mais sutis adotadas pela aliança durante a guerra. Ficou evidente que armar a Ucrânia era uma estratégia mais rápida e econômica do que reestruturar o sistema militar de cada nação. Por ora, enquanto isso, os países europeus passaram a investir mais em defesa, após décadas contando com a segurança coletiva para manter seu poderio militar. Para isso, a OTAN, de forma discreta, transferiu a maior parte de seu arsenal soviético para a Ucrânia, através de doações de equipamentos. Tanques como os T-72 vieram principalmente da Europa Oriental e Central como sobras do Pacto de Varsóvia. Tanques ocidentais, como o Challenger 2 do Reino Unido, o Leopard 2 alemão e o M1A2 Abrams americano, foram doados para reforçar as forças ucranianas e testar sua eficácia em um cenário mais equilibrado. Vale lembrar que os Estados Unidos da América realizaram campanhas principalmente onde tinham grandes vantagens tecnológicas e logísticas, como no Oriente Médio, onde os tanques enfrentavam principalmente armas anti-tanque implantadas por humanos, em vez de veículos ou drones. Assim, as doações ocidentais são uma chance crucial para avaliar a efetividade dos sistemas de armas e equipamentos atuais e futuros, contra um dos poucos países com complexos militares industriais comparáveis aos Estados Unidos da América. E há mais um fator importante que torna o Leopard 1 um excelente objeto de teste. Com estoques europeus do Leopard, estimados em mais de 500 veículos. O potencial para escalar essa modificação poderia transformar as capacidades blindadas da Ucrânia ao longo de 2025 e além. Oficiais de defesa belgas confirmaram o envio de um protótipo para testes na Ucrânia. Se o teste for bem sucedido, as forças ucranianas podem considerar uma modernização mais ampla de tanques Leopard 1 adicionais usando a mesma configuração. Os testes de campo avaliarão as taxas reais de sobrevivência contra diversos perfis de ataques de drones. Desempenho de mobilidade nas condições de terreno ucraniano. Confiabilidade do sistema de torre não tripulada sob estresse de combate. Integração com os sistemas de gerenciamento de campo de batalha ucranianos. Requisitos de manutenção em condições de campo. Este novo paradigma sugere que o futuro da guerra blindada pode estar não em armaduras mais espessas, mas em veículos que equilibram a capacidade ofensiva com uma sobrevivência muito melhorada por outros meios. O conceito de torre não tripulada, apresentado nesta modernização e aplicável a centenas de tanques europeus, pode sinalizar o início de uma mudança fundamental na doutrina de guerra blindada. Outra opção é usar veículos de apoio à infantaria, que podem substituir o canhão tradicional por uma arma automática, ideal para atirar rapidamente e eliminar drones em massa. Como a Rússia responderá a essa nova ameaça? Provavelmente adaptando suas táticas de drones. As forças russas já demonstraram uma agilidade notável em modificar suas operações de drones, passando de drones comerciais simples para sistemas mais sofisticados, com capacidades de detecção aprimoradas. Isso contrasta paradoxalmente com a falha da Rússia em adaptar suas táticas gerais no início da guerra, levando a fracassos na captura de Kiev.
Contudo, abater um alvo veloz e discreto, com proteção ativa, exige drones sofisticados que a produção russa pode ter dificuldade de alcançar sob as sanções atuais. As equipes russas de mísseis antitanque podem mudar de táticas, buscando criar zonas de engajamento onde a velocidade do Leopard é neutralizada. Contudo, essas equipes ficariam vulneráveis aos drones e artilharia ucranianos, criando camadas de complexidade tática que favorecem as forças da Ucrânia, mais adaptáveis. Em suma, o Leopard 1A5, remodelado, representa uma mudança não só técnica, mas também filosófica. Reconhecendo que em campos de batalha dominados por drones, a mobilidade e a sobrevivência da tripulação superam o poder de fogo bruto e a armadura frontal, essa abordagem, reduzindo a proteção para recuperar a agilidade, reflete mudanças históricas como a transição de cavaleiros fortemente armados para formações de cavalaria mais móveis com a evolução das armas de pólvora. O demônio da velocidade belga não é apenas outro sistema de armas, mas uma possível vanguarda de uma abordagem inovadora para a guerra blindada na era dos drones. O sucesso do retrofit no campo de batalha pode moldar a filosofia de design de tanques por décadas. Qual a sua opinião? Os leopardos modificados afetarão a dinâmica do conflito ou os russos encontrarão contramedidas eficazes? Isso representa o futuro da guerra de tanques mundialmente. Obrigado por assistir e deixe seus comentários abaixo.